Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Com a graça de Deus, de Jesus, estamos aqui buscando nessa caminhada conhecimento para que a gente possa seguir em passos mais firmes e como a nossa caminhada é exemplo para muitos, que o que a gente aprender aqui sirva para auxiliar na caminhada de alguém. Que a gente possa levar esses conhecimentos para todos os cantinhos que a gente percorrer. Então, vamos rogar o amparo de Jesus e de Nossa Mãe Santíssima, para que o nosso coração desacelere, para que nossa mente se abra aos esclarecimentos. Hoje nosso irmão Alan Antunes vai falar sobre a ressurreição de Cristo e o renascimento do Espírito. Então vamos fazer a nossa prece e dar início aos nossos trabalhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Eu passo a palavra para o nosso irmão Alan e rogo aqueles que trouxeram celulares que se coloquem no silencioso ou desliguem para não ter influência durante a palestra. Alan. Bom dia. Gente, que a paz de Jesus seja conosco em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre Páscoa, ressurreição, renascimento. E a Páscoa, ele é um feriado interessante. Eu acho muito interessante. Porque, primeiro que na tradição cristã, ele é um feriado que foi herdado da tradição judaica. Os judeus comemoram a Páscoa para relembrar a libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito. E foi nesta data, neste período comemorativo, que ocorreu então o julgamento e a crucificação de Jesus. Logo em seguida a ressurreição, Jesus ressurge dos mortos. E nós temos então que esse feriado, que para os judeus tem um significado, para os cristãos em geral ele passa a ter um outro significado, que é a ressurreição do Cristo. E o que eu acho interessante é que o Natal é dia 25 de dezembro. E a Páscoa é um feriado móvel. Quem sabe que dia que vai cair a Páscoa de 2027? É um feriado móvel. E aí eu falei, gente, qual que é a razão da Páscoa ser um feriado móvel? E antes de partirmos para a parte espiritual, nós vamos fazer um pouquinho de conta. A data da Páscoa, ela depende do início do outono. Dia 20 de março agora começou o outono. E essa é uma data relativamente fixa, porque todo ano o outono começa no mesmo período das estações. O ano, ele é cíclico, um ciclo que nos torna possível dividir as estações do ano, e as datas não são muito variáveis. Tanto é que todo mês de dezembro é primavera até o dia 20, 21 e depois passa a ser verão. E no mês de março, no dia 20 de março, a estação troca de novo. Então nós não estamos mais no verão. Agora nós já estamos no outono. Por quê? Porque no dia 20 de março ocorre um fenômeno que chama equinócio de outono,
que é o momento do ano em que o dia tem exatamente 12 horas. Quando eu falo dia, eu me refiro ao período em que o sol se encontra iluminando plenamente a nossa região aqui. Eu não sei se vocês repararam, eu não reparei, na verdade eu só fui reparar quando eu fui fazer a pesquisa. No dia 20 de março, o período de luz, que o sol esteve transitando no céu, teve exatamente 12 horas, e o período de noite teve exatamente 12 horas. Agora a tendência é que os dias diminuam de duração até chegar o solstício de inverno, lá no mês de junho, que aí nós vamos ter as festas juninas, que é o dia mais curtinho, e por isso a temperatura atmosférica da nossa região tende a diminuir, nós começamos o inverno. Beleza. Mas, vindo uma palestra espírita, ele começou falando de feriado, agora está falando de astronomia. Mas só para a gente entender o feriado da Páscoa, as datas dele. Então, por convenção, você calcula a Páscoa da seguinte forma: pega o equinócio de outono, aqui no hemisfério sul, que é o dia 12 por 12. Olha para o céu e espera a lua ficar cheia. No dia que a lua ficou cheia, você espera o próximo domingo, é a Páscoa. Acontece. Por isso que ele é um feriado móvel. Você não tem uma data, todo primeiro domingo de abril vai ser Páscoa. Não, isso vai depender do movimento da lua, de como ela estará no céu. De tal forma que fica aí a curiosidade para vocês observarem, que se no dia do equinócio a lua cheia foi no dia anterior, a Páscoa vai ser um mês depois do equinócio. E aí, nós vamos comemorar a Páscoa lá perto do finalzinho de abril. Então, sempre entre 25 de março e 25 de abril, nós vamos ter a Páscoa. E, da mesma forma, a Páscoa como referência, você calcula os outros feriados. A Sexta-feira Santa, onde nós lembramos a crucificação, vai cair, obviamente, na sexta-feira antes da Páscoa, porque a Páscoa é a ressurreição. A crucificação vai ocorrer, na verdade, se for contar, vai dar no terceiro dia anterior, que é a sexta-feira. Não vai dar nem o terceiro, não, vai dar o segundo dia anterior, que é a sexta-feira, porque a contagem é a seguinte: Jesus ressuscitou no terceiro dia, só que eles não tinham 0. Então a sexta conta como 1, sábado 2, domingo 3. O 0 faz uma falta que vocês não imaginam. E aí, sexta-feira. Tem a quinta-feira, onde foi realizado o quê? A Santa Ceia. E isso transpondo a comemoração judaica para a comemoração cristã. Então a quinta-feira, que é ponto facultativo, não é feriado, ela vai cair, obviamente, antes da sexta, e nós já temos a data de 3 feriados móveis, apesar que a quinta não é mais feriado, mas 3 datas que relembram fatos da vida de Jesus. Santa Ceia na quinta, crucificação na sexta, ressurreição no domingo. E obviamente que aí, se você pegar o domingo de Páscoa e contar 47 dias para trás, você vai encontrar quem? A terça-feira de Carnaval. Beleza. E o Corpus Christi? Onde que ele entra nessa conta? Tá? O Corpus Christi lembra da última ceia. Peraí, Alain. Mas por que o Corpus Christi, que relembra a última ceia, é comemorado depois da ressurreição? Não tinha que ser antes. Ele fez a ceia antes de ser crucificado e, consequentemente, antes de ressurgir, né? Então, o que é que nós vamos ter nesse caso? Nós vamos ter que ficava muito triste você ter um momento para lembrar da Santa Ceia na véspera da crucificação. Então, para isolar a lembrança na tradição cristã dessas duas datas, foi feita a seguinte conversão: pega a Páscoa, conta 60 dias para frente, para
dar um tempo da gente esquecer da crucificação, né? E aí a gente vai relembrar da Santa Ceia, que é então o feriado de Corpus Christi. E se vocês fizerem a conta, vai dar sempre numa quinta-feira. Essa então é a história do feriado, dessa tradição, que a nossa sociedade ocidental cristã, em sua maioria, ela adotou e ela persiste até os dias de hoje. Graças a Deus o Natal continua 25 de dezembro. Não precisamos olhar para o céu para saber que dia que será o Natal. Beleza. Depois disso posto, o nosso interesse não é estudar astronomia, não é estudar matemática, mas sim estudar a Páscoa, particularmente a ressurreição, do ponto de vista espiritual. E aí começa a parte que realmente vai ser mais interessante que a matemática. Porque ressurreição vem de ressurgir. E quando nós estamos falando do ponto de vista espiritual, nós temos que lembrar que, conforme Jesus disse a Nicodemos, existem duas ressurreições. Isso é muito importante nós atentarmos. Porque está escrito na narrativa do diálogo de Jesus com Nicodemos, que é necessário renascer da água. No começo usa-se o substantivo água, depois usa o substantivo carne, o que não deixa dúvidas de que não se falava de batismo. Porque se a conversa de Jesus com Nicodemos se referisse exclusivamente a batismo, a palavra carne não caberia no contexto. Teria que ser água o tempo todo. Obviamente que as tradições cristãs, que não são reencarnacionistas, ignoram a carne do texto e vira tudo água, vira tudo batismo. Mas quando nós fazemos uma análise superficial do texto, nós vamos achar lá o substantivo carne, mais que isso. Nós vamos compreender que a água, ela, nesse contexto, ela significa elemento material. Ah, mas aí você está forçando a barra. Então foca só na palavra carne, que está lá ipsilíteres, ao pé da letra, que não nos deixa dúvida de que Jesus estava falando em reencarnação. Ah, Alain, mas você está forçando de novo. Então pega aquele texto que Jesus, provocado pelos discípulos, que é um trecho muito interessante, os discípulos falaram para Jesus e falaram assim: gente, será que esse cara é o Messias mesmo? E aí os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus: uai, Jesus, as escrituras dizem que é necessário que o Elias venha antes do Messias. Mas o Elias não veio. Tipo assim, você imagina, né, os discípulos falando, tipo assim: olha, Jesus, nós não estamos duvidando que você seja o Messias, não, mas explica esse trem aí pra gente. Cadê o Elias que não veio, que a profecia manda o Elias vir? E aí, no texto bíblico, Jesus responde que Elias veio, que eles não reconheceram Elias, que o povo não reconheceu Elias, e fizeram com Elias o que lhes aprouve. Lembrando que João Batista foi condenado injustamente e decapitado. Quando Jesus fala que Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram, os discípulos então dão aquela luz. Você já viu aquele meme da mente explodindo? Né? Quem já viu sabe a referência, pelo visto aqui foi pouca gente. E quem não viu, o dia que vê vai lembrar de mim. Né? Aí os discípulos: nossa, agora nós entendemos. Isso está no texto bíblico também, ipsilíteres, ao pé da letra. Os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Ou seja, João Batista era o Elias que há de vir. Só que tem uma coisa interessante
na vida de João Batista. Porque algumas pessoas poderiam afirmar que João Batista sim era Elias. Elias subiu na carruagem de fogo para o céu e voltou para a terra. Só que esse argumento não se sustenta. E por que ele não se sustenta? Porque todo mundo viu João Batista beber. Na verdade, os textos bíblicos narram João Batista antes da concepção, que é quando o pai dele, o Zacarias, não este que vocês pensaram, o outro, ele está preocupado porque não é pai, e então o anjo revela a ele que não preocupa não, que você vai ser pai, apesar da sua esposa já ser velha. Lembrando que o conceito de velho naquele tempo era diferente no mundo onde a média de vida era por volta dos 35 anos. O conceito de velho era bem diferente do conceito de velho atualmente, não obstante existissem pessoas de idade mais avançada na época. Nós estamos falando de média. Perfeito. Então, a história de João Batista nos próprios textos bíblicos remontam a antes da concepção dele. E aí depois ele vai nascer, vai crescer, vai começar a viver batizando as pessoas numa vida isolada lá na região do deserto, vestindo roupas rústicas, se alimentando de gafanhotos, que não são os insetos, mas sim um tipo de selvagem. E depois chega então um momento em que Jesus chega até ele e vai ser batizado. O João Batista fala: não, mestre, peraí, você que tem que me batizar. Aí Jesus fala: não, peraí, me batiza aqui porque está escrito nas Escrituras, a Escritura tem que se cumprir. Então, mesmo os textos bíblicos nos mostram que Elias não voltou do céu. Ele voltou, mas voltou através do ventre da mãe dele. Logo, se João Batista é o Elias que há de vir e ele passou pelo ventre da mãe, nós temos um processo de reencarnação. Então, só esses dois trechos bíblicos, na verdade eu citei três, que o primeiro foi a conversa de Jesus com Nicodemos, mas esse ainda pode causar alguma suspeita por causa da palavrinha água lá no meio, então tira ele de lado, mas pega a conversa de Jesus com os discípulos, quando os discípulos entendem que João Batista era o Elias. Esse não deixa dúvida. E se você pegar o nascimento dele, do João Batista, você vê que não está falando em um espírito que desceu dos céus, mas sim de um processo de reencarnação do início ao fim. Porque é muito interessante, fazendo uma busca mental aqui, eu acho que são os dois únicos processos, as duas únicas histórias do Novo Testamento que falam de um espírito desde o nascimento até a morte. É o próprio Jesus, que vai ser anunciado antes da concepção, e o João Batista. Você tem a história dele lá do nascimento à morte. João Batista nasce, prega no deserto, diga-se de passagem, vestido e agindo como o próprio Elias agia quando encarnado. E depois ele é degolado por umas intrigas lá com o dirigente da época. E o próprio Jesus, que nós vamos ver então, antes da concepção. Fala-se pouco da infância dele, por um motivo óbvio, porque os escritores do Evangelho não estavam preocupados em fazer uma biografia de Jesus para explicar como era a vida dele, mas focaram no ministério de Jesus. Por isso que os evangelhos, eles não vão trazer pormenores da vida de Jesus. Eles vão se preocupar com o ministério. A exceção feita com Lucas, que revela um ou outro fato da infância de Jesus, porque ele pegou muitos dos relatos que ele trouxe, ele conversou com Maria para obter esses relatos.
Então, gente, 3 trechos. Não precisamos debruçar em todo o Novo Testamento, nem nos Evangelhos, para vermos em apenas 3 textos que a Bíblia traz. Indubitavelmente, adoro essa palavra, aprendi com Emmanuel, que significa sem sombra de dúvidas, que a reencarnação está na Bíblia. E por que nós focamos esse início da nossa fala na reencarnação? Porque nós estamos falando em ressurgir. E a reencarnação é um ressurgimento. É um ressurgimento. Mas, como eu comecei dizendo, são necessários 2. Não basta reencarnar. É necessário nascer da água ou da carne e do espírito. Por isso que pelo menos nos últimos 10.000 anos, nós estamos reencarnando. Porque nós, provavelmente, não tenho acesso ao futuro de ninguém, nem ao meu, mas podemos deduzir que nós reencarnamos muito, ou seja, renascemos muito da carne, mas talvez estejamos um pouco devedores no quesito renascer do espírito. Porque convenhamos, em 10.000 anos, se a gente tivesse renascido do espírito assim, talvez não estivéssemos aqui hoje. Mas tem uma visão otimista desta visão do renascer do espírito. Todos nós que estamos aqui presentes, em particular nós os encarnados, nós podemos dizer que nós somos todos espíritos ressuscitados. Normalmente, quando nós falamos na ressurreição, no ressurgimento, no renascimento, por vezes se usa o termo reforma íntima, nós focamos no futuro. Mas eu ouso dizer, essa é uma ousadia minha, mas que eu vou basear num raciocínio lógico, que todos nós aqui somos espíritos ressuscitados. Pelo simples fato de estarmos aqui nessa manhã buscando os ensinamentos de Jesus, buscando os ensinamentos da lei divina, esclarecidos e explicados pela doutrina espírita. Porque se nós já não tivéssemos ressuscitado em algum momento de nossa vida, provavelmente não estaríamos aqui agora. Muito provavelmente. Então, é necessário ainda renascermos mais vezes, tanto do espírito quanto da carne? Sim, porque as qualidades que necessitamos obter para sermos espíritos puros são muitas. E como nos diz o Livro dos Espíritos, nas questões de 166 a 170, uma única existência não é suficiente para que nós conquistemos todas as qualidades que um espírito precisa para ser um espírito puro. Então ainda teremos que renascer do espírito diversas vezes. Mas pelo simples fato de sermos espíritos que já buscamos o bem, repito, se nós vasculharmos a nossa existência espiritual, provavelmente, não posso dizer com certeza, nós vamos encontrar em nosso passado um momento chave, muito provavelmente, em que nós decidimos deliberadamente deixar para trás a pessoa morta que éramos e ressurgimos para essa nossa nova caminhada. Porque certamente
certamente é muito forte. Provavelmente, em existências anteriores, num domingo de Páscoa, quiçá uns 100, 200, 1000 anos, 2000 anos atrás, ou um pouco mais, não estivéssemos nós sentados numa assembleia, buscando os ensinamentos de Jesus para nos melhorarmos, para nos tornarmos pessoas melhores. Então é um motivo de grande alegria, e a gente sempre gosta de reforçar isso, quando nós nos encontramos neste ambiente. Permitam-se, nesse momento, sentir a alegria de estar aqui. Sintam seu corpo na cadeira que vocês ocupam agora. Observem o salão, reflitam sobre os ensinamentos, que talvez vocês consigam perceber que estar aqui hoje, não apenas hoje, mas em todas as outras vezes que vocês estiveram aqui ou em outra fraternidade, é uma grande vitória dos seus espíritos ressuscitados. Porque, repito, provavelmente, talvez, quem sabe, há alguns séculos atrás, talvez nem tanto, numa manhã dessa de Páscoa, ao invés de procurar o Cristo, nós estivéssemos embrenhados em atos extremamente reprováveis. Então alegremos-nos todos. E agora eu estendo esse convite de alegria não apenas a vocês encarnados, que vejo, na verdade a nós, que eu também estou encarnado, tá, gente? Mas também aos desencarnados, que também estão aqui, e que também pelo fato de estarem aqui, são espíritos ressuscitados, porque já tomaram uma decisão, não de tornar-se santo da noite para o dia, porque o processo é longo, a caminhada é longa, mas de deixar para trás velhas concepções, que apenas lhes pôde trazer sofrimentos, decepções, afastamento de seres amados que prosseguiram a caminhada, enquanto nós nos chafurdávamos na lama dos equívocos inomináveis. Então é um momento e um motivo de grande alegria estarmos aqui. E, obviamente, um pouquinho mais para frente, nós vamos aproveitar, e nós gostamos muito dessa parte, de trazermos alguns casos de outros espíritos que também são espíritos ressuscitados. E não nos referimos aqui apenas ao ressurgimento, ressuscitar e ressurgir, na carne, mas também o renascimento no espírito. Personagens que trouxeram para nós suas histórias, onde eles mostram que eles, em um determinado momento de sua existência, eles endireitaram as suas veredas, como gostava de dizer João Batista, e já começam a trilhar um novo caminho. Obviamente, muitas dessas histórias são conhecidas de nós, muito conhecidas. E dentre uma das mais famosas, se não a mais famosa, nós temos a figura de Maria de Magdala. Jovem, bela, que vivia do meretrício, como nos narra Divaldo Pereira Franco. Na verdade, quem narra é Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino. Espírito esse que vivia do luxo e dos prazeres da carne, mas que encontrava um grande vazio interior. Até o momento em que ela soube que um tal de Jesus estava naquelas regiões e foi buscá-lo, com medo.
Porque se por um lado a figura de Jesus fascinava, por outro lado lhe causava algum medo. Tanto é que num determinado momento, conversando com uma pessoa que lhe falara sobre Jesus, ela indaga: mas será que ele vai me receber? Porque esse homem que cura doentes, ressuscita, entre aspas, mortos, porque nós sabemos pelos próprios textos bíblicos que as pessoas ressuscitadas por Jesus ainda não tinham efetivamente desencarnado. Tanto é que em alguns trechos nós vamos encontrar no próprio texto bíblico Jesus falando: não, ele não morreu, apenas dorme, para não deixar dúvida. Esse homem, com esses poderes magníficos, para ele vai ser fácil saber o meu presente, não é nem o passado, era o presente dela na época, porque ela ainda não tinha se reformado, ela ainda não tinha ressuscitado. E antes de eu concluir o caso dela, a lei divina ela é tão perfeita que quando Deus nos criou, Ele falou, Ele pensou. Na verdade, Deus não é espírito, não fala nem pensa, mas por falta de palavras a gente usa essas palavras mesmo. Vou criar espíritos. Mas se eu criar eles perfeitos, tudo igualzinho, não vai ter individualidade, vai ser uma massa de espírito. Tudo igual, tudo bonzinho, sem história, sem vivências, sem laços afetivos. Não, eu não posso criar perfeito. Mesmo porque é impossível, gente, criar um espírito perfeito. Vocês já pararam para pensar nisso? Se você criar um espírito perfeito, ele é igual a Deus. Então vamos supor, como Deus não pode criar um espírito igual a si mesmo, porque ele é todo perfeição, ele criasse assim, no nível que ele julga o máximo. Mas sempre vai ter um pouquinho a mais. Isso é impossível. Impossível. E se nós fôssemos criados perfeitos, o que seria da nossa individualidade? Seríamos massas iguais, todo mundo igual, sem história, como eu disse anteriormente. Então Deus, na sua sabedoria, falou: não. Primeiro, eu sou justo, então eu tenho que fazer todo mundo igualzinho. Porque se eu fizer um pouquinho melhor, vai dar ruim. Então ele criou todo mundo simples e ignorante. Mas com o objetivo de conquistar a felicidade. Só que para chegar a essa felicidade, faz-se necessário o quê? Esforço. Porque se nós fôssemos criados simples e ignorantes e não necessitássemos caminhar para chegar à felicidade, nós já estaríamos na felicidade. Deus não precisava criar gente simples e ignorante. E qual seria o mérito? Como que nós construiríamos a nossa individualidade, o nosso ser, a nossa história, as nossas relações? Então ele criou todo mundo simples e ignorante e falou: vai e caminha. A felicidade está lá, é sua e garantida. Tá? Se houvesse um salão onde se assentassem os espíritos puros, se houvesse, estou fazendo uma metáfora aqui para ilustrar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma cadeirinha com o seu CPF. Está lá te esperando. Só que você tem que caminhar para chegar lá. Para ter mérito, para conquistar a felicidade, para conquistar a individualidade, construir sua personalidade. Então continuemos. Então Maria, que ainda o presente dela ainda era um presente em que ela não havia conquistado essa paz interior, tinha medo de Jesus, porque fala: Jesus vai conhecer meu presente, vai dar ruim. Aí a pessoa com que ela conversa falou: Maria, você conhece Jesus? Ele conversa com as pessoas das mais diversas classes sociais. Ele acolhe igualmente aqueles que são do crime, os fariseus, mas também
os leprosos, os cegos, conversa igualmente com os pescadores. Não preocupa com isso não. E Maria vai, conversa com Jesus e se converte. Não no sentido de abraçar uma religião, mas no sentido de converter é renascer. Aderir a uma crença, ou a outra crença, ou a crença nenhuma, não é conversão. Conversão é mudança, converter é mudar. Mas não mudar exteriormente, mudar interiormente. E esse é um caso extremamente conhecido, mas, como eu disse para vocês, é o nosso objetivo também trazer alguns casos mais obscuros, menos conhecidos, que possam nos inspirar e que possam ilustrar este ressurgimento, este renascimento, porque uma imagem fala mais que 1000 palavras. Na ausência de imagens, uma história quebra o galho. Ó, filosófico, hein? Anotem aí. Há exatamente 3 anos atrás, um singelo amigo espiritual nosso trouxe uma reflexão a respeito da Páscoa, que eu gostaria de trazer para vocês. É um texto bem curto, mas que vai fazer uma recapitulação deste processo de Jesus até o seu ressurgimento. Porque Jesus, dentre uma das missões dele, pelo que nós podemos deduzir pelos textos do Novo Testamento, ele queria mostrar que a alma é imortal. Ele não queria só falar, ele queria provar. Tanto é que nós fomos olhar o assassinato de Jesus, ele é feito de uma maneira pública. No momento festivo em que havia muitas pessoas na cidade, num lugar de destaque, o alto de um monte. Foi um fenômeno que percorreu as redondezas ali, que chamou a atenção, que não deixou dúvidas que ele tinha morrido, para depois ele poder ressurgir. Porque às vezes eu fico pensando, do jeito que as coisas são, se Jesus tivesse dormido num cantinho lá e desencarnado, e depois voltasse 3 dias, o pessoal falou, morreu nada, isso ficou sumido 3 dias. Mas da forma como Jesus morreu, sem deixar dúvidas de que ele realmente morreu, e morreu bem morrido, crucificado, com lança passando pelo peito dele, não tem dúvida que ele morreu. Então, quando ele ressurgiu, também não restou dúvida de que ele havia ressurgido entre os mortos. E não foram poucas as pessoas que testemunharam o ressurgimento de Jesus. Quando nós pegamos num versículo do Atos dos Apóstolos, ou quando nós pegamos, tem um trecho também no livro Premissas do Reino, ou quando nós pegamos o texto Os 500 da Galileia no livro Boa Nova, nós vamos ver que a última aparição de Jesus, ela apareceu para pouquinha gente, não. Não foi para pouquinha gente. Tanto é que Humberto de Campos chama o texto de Os 500 da Galileia, porque era um grupo expressivo de pessoas que viu aquele mesmo Jesus que eles viram ou receberam notícias de que ele morreu, 120% morrido, agora estava lá falando para eles, para não deixar dúvidas a respeito da imortalidade da alma. Porque, para citar apenas 2 personagens famosos do Velho Testamento, ninguém viu Moisés morrer. Moisés falou, estou indo lá para o alto daquele monte, ninguém me segue. E não entrou na terra prometida. Ninguém viu Moisés morrer. Elias, dizem as escrituras, que ele subiu no céu na carruagem de fogo. Obviamente, alguma pessoa com faculdade mediúnica mais desenvolvida viu o espírito dele ascendendo, provavelmente guiado por
por um séquito de espíritos mais iluminados, falou: olha lá a carruagem de fogo, olha ele subir na carruagem de fogo. Mas para as tradições da época, ele não morreu também, ele foi embora para o céu. Agora, quanto a Jesus, não tinha dúvidas. Ele morreu bem morrido e reapareceu para muitas pessoas no caminho de Emaús, para os discípulos, para Maria de Magdala, para Maria de Nazaré e depois ainda para os 500 da Galileia, para citar as pessoas das quais nós temos relatos de terem se avistado Jesus após ele ressuscitar. E então Maria, desse momento que ela conversa com Jesus, ela abre mão de todas as riquezas dela e decide então viver para o Evangelho. Tanto é que no final da vida dela, ela passa a viver no Vale dos Leprosos, onde ela conforta aqueles corações, passando para aqueles leprosos que não conheceram Jesus, os ensinamentos de Jesus, de uma pessoa que conheceu pessoalmente Jesus e agora passava os ensinamentos do Mestre para eles. Grande exemplo de mudança. Vou ler apenas um pequeno trecho da mensagem que não quero sair daqui sem contar algumas histórias. A lembrança da Páscoa de Jesus. 3 anos atrás, essa mensagem. No momento em que o mundo se perde no desespero e no medo. Ela é 3 anos atrás mesmo, é 3 anos atrás. Parece que foi ontem, ou hoje de manhã, porque na verdade essa mensagem ela foi recebida no dia 5 de abril de 2022. Mas parece que foi 5 de abril. Que 3 anos, gente? 4 anos. Mas é como se tivesse sido recebido hoje de manhã. 5 de abril de 2026. No momento em que o mundo se perde em desespero e medo, vem a lembrança da Páscoa de Jesus para acalentar os sonhos e alimentar as esperanças naquele que cultivam a fé. Na aparente morte, apenas uma porta para a vida eterna. Em cada passo do Mestre rumo ao Gólgota, uma lição inesquecível. Diante da tradição do amigo, nenhuma censura. Ante a negação de Pedro, nada mais que um olhar compreensivo. Perante Pilatos aturdido e amedrontado, apenas serenidade e paz. Ao passar pelas companhias e amigas, em lágrimas, teve a palavra de conforto e cuidado. Mesmo diante do abandono dos amigos, ainda encontrou apoio no sirineu desconhecido. Do alto da cruz infame, ainda confia a própria mãe ao discípulo amigo e não deixou de consolar o criminoso arrependido. O afeto sem limites, seja entre parentes ou desconhecidos. Reuniu as derradeiras forças para consagrar o perdão como caminho único e entregou agradecido ao Pai o corpo, fiel e amigo. Mãos que curaram feridas, olhos que viam sempre o bem, braços que a todos acolhia estendidos, boca que falou amor, amizade e presença inesquecível, tão belo e amigo que a própria morte transformou em símbolo do escuro, do nada em porta, caminho e realidade de vida e reencontro, eternidade e amor. Jesus está vivo agora. Lembre disso e seja confortado da sua dor, meu filho, minha filha. Jesus atravessa a porta e retorna para dar o maior presente, que é o conhecimento redentor. Feliz dia da imortalidade. Nosso amigo chama a Páscoa de dia da imortalidade. Porque, como diz um amigo meu, é o dia em que Jesus matou a morte. E agora vamos para nossas historinhas. Algumas historinhas de espíritos que ressurgiram. E tem muita história, mas nós selecionamos algumas que julgamos mais interessantes para que nós pudéssemos então refletir a respeito delas.
Provavelmente algumas delas você já conhece, e aí eu peço a caridade de quem reconhece a história, fazer cara de quem não conhece, e quando eu ler, falar, nossa, que interessante, não deixar eu perceber que você já conhece a história. E nós vamos pegar então alguns trechos do livro Céu e Inferno. Porque o livro Céu e Inferno, gente, é interessantíssimo, particularmente a segunda parte, que eu convido todos a ler. Gente, mas o Céu e o Inferno tem 500 páginas, mas você não precisa ler as 500. Deve ler, mas não precisa. A segunda parte, ela é dividida em 65 pequenos casos de espíritos que ressurgiram do plano espiritual através do recurso da mediunidade para contarem as suas histórias. Então, já peguei o livro e já dividi ele ao meio, já ficou menorzinho. Peguei o meio e dividi em 65 histórias, já ficou menor ainda. E aí você está lá à toa na vida, você pega e olha, vou ler essa história. Aí você lê essa história, nossa, que legal. Aí você fala, vou ler a outra. Quando você assusta, você lê a 65 e fala, nossa, acabou? Leiam, ou releiam. Nós vamos começar com a história de um menino. Um caso interessantíssimo de um espírito que ressurgiu nessa nossa história 3 vezes, mas não ressurgiu apenas no corpo, também ressurgiu espiritualmente. Esse menino, de nome Marcel, ele tinha cerca de 8 anos, ele vivia no hospital. E ele era um espírito que apresentava deformidades crônicas, passava por dores terríveis. Apenas para dar para vocês uma ideia do quão o corpo dele era deformado, o joelho dele roçava a bochecha. Tão contorcido que estava, o joelho ficava a perna dobrada, de tal forma que o joelho ficava na altura do rosto. E ele desencarnou novo, 8 anos. O espiritismo estava sendo codificado, estava sendo organizado na época, e o pessoal lá da sociedade parisiense, Sociedade Espírita de Paris, lá onde Kardec reunia com os médios, falou, vamos evocar esse menino, vamos convidar ele para falar conosco através da mediunidade. O menino foi e falou. E aí ele contou a história dele, a história está lá em detalhes, mas didaticamente eu vou organizar a história dele. Então nós vamos pegar aqui o Marcel, nós vamos pular uma encarnação, nós vamos para a encarnação antepenúltima. E ele vai falar o seguinte, nessa encarnação eu era belo, grande, rico, adulado, fútil, orgulhoso, reneguei a Deus e prejudiquei meus semelhantes. Hoje em dia a gente chama isso de tirano. Depois dessa encarnação em que eu pratiquei muitas atrocidades, o que a gente planta, a gente colhe, a cada um segundo as suas obras. Então este espírito que infligiu diversas dores, agora em processo de reparação, de expiação, na existência seguinte, ele vai renascer também com problemas de deformidade do corpo físico. Só que essas deformidades que ele viveu como menino Marcel até os 8 anos, nessa encarnação anterior, elas foram, segundo o próprio espírito, muito mais dolorosas. Porque o corpo dele estava refletindo o desequilíbrio que ele causou quando ele era um tirano. E ele fala que essa outra existência, além das deformidades serem piores, serem mais atrozes, causarem mais dores, não foram apenas 8 anos, mas uma longa existência inteirinha padecendo. Uma vez expiados os erros, ele agora, espírito liberto, ressurgido do passado,
quitou a dívida e agora começa a trilhar um novo caminho, pede para reencarnar também com deformidades físicas. Só que agora não é mais expiação. Ele é um espírito ressuscitado, ele é um espírito ressurgido, ele é um espírito renascido no corpo e na alma. Então ele pede essa curta encarnação de 8 anos para que ele possa então mostrar, através do exemplo de calma, resignação, paciência, bondade, mesmo diante da doença atroz, que o espírito ele é capaz de suportar a dor com tranquilidade, com doçura e com paciência. Porque, como relata o próprio Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, esse menino era apesar das dores terríveis que ele sofria, ele era um espírito muito resignado, muito doce, muito compreensivo. Ao contrário de mim, que uma pequena unha encravada me torna uma pessoa de difícil trato. Ele deu o exemplo dele. Um espírito ressurgido. E aí, só para ler um pequeno trecho aqui, depois disso, ou seja, depois da expiação, antes disso, só um detalhe que eu pulei, quando ele desencarnou, antes da reencarnação que ele passou doente, ele fala que ele expiou cruelmente no mundo espiritual após a morte. Obviamente, um espírito que era um tirano, que maltratava os outros, que causava dor dos outros, quando ele desencarna, a condição mental dele, a condição vibracional dele, não vai permitir que ele reencarne, que ele chegue no plano espiritual e vá ser, pela sua vibração, atraído para uma colônia de refazimento espiritual, de paz, de tranquilidade, junto aos espíritos elevados. A condição mental dele era completamente diferente. E aí ele fala: depois disso, para terminar a depuração, solicitei a missão na última existência, exemplificar que não há dor insuportável quando buscamos o auxílio de Deus e dos bons espíritos. É um espírito ressuscitado? É um espírito ressuscitado. Mais um. Isimel mendigou por anos, distribuindo aos necessitados os recursos obtidos. Então, olha só que coisa mais interessante. Ele era mendigo, ele era pedinte, mas grande parte do que ele recebia, ele doava para outros tão ou mais necessitados do que ele. E ele morreu, o que o pessoal fez? Chamou ele para a reunião mediúnica. Evocado, contou o que fora de novo. Olha, um príncipe soberano que governava tiranicamente, chegando a impor um dízimo, essa é ótima, um dízimo aos mendigos. Ele cobrava dízimo, cobrava imposto dos mendigos. E criar mecanismos que impediam que a quantidade de mendigos diminuísse, para não cair a arrecadação. Olha que figura. Depois de sofrimentos horrorosos, ainda encarnado como príncipe, morreu. Após longo tempo preso ao corpo, porque era um espírito apegado à matéria, viu, atormentado pela visão dos seus crimes, passou. Olha como o ressurgimento, o renascimento, a renovação do espírito pode levar tempo. Passou quanto tempo? 50 anos? Não. 100 anos? Não. 200 anos? Não. 300 anos? Não. 350 anos de sofrimento. Até que caiu a ficha, ele orou com fervor. No que ele orou por fervor, ele adquiriu o quê? A oportunidade de uma nova reencarnação, onde ele iria suportar os mesmos sofrimentos que ele infligiu aos outros. Porém, não basta expiar, é necessário reparar, porque o amor cobre a multidão de pecados. Na verdade, a lei divina não quer que nós soframos, mas que nós reparemos os erros.
Então, além da consequência do que ele tinha cometido, ele amenizou seus sofrimentos como? Tendo uma existência de abnegação e caridade, onde ele suportou brutalidades, vivendo sozinho, sem amor e sem afeição. E sabe como é que ele termina a mensagem? Ele fala o seguinte: hoje eu me sinto felicíssimo. Felicíssimo. Mais um mendigo. O velho Max, sem família, morreu com cerca de 90 anos, depois de mendigar por 50, pois ficara paralítico. Após a morte, foi evocado, contando que a existência anterior naquela região fora homem muito rico e poderoso, que esbanjara sua fortuna em jogos e orgias, que oprimia seus vassalos e que morrera cedo, na existência anterior, em que ele era o rico, né? Ele morreu cedo, exausto pelos excessos, ou seja, ele desgastou o corpo físico, sem nunca experimentar a menor desgraça, ou seja, ele viveu uma vida feliz, até que morreu cedo por causa dos excessos que ele praticava. Após a sua morte, por anos foi torturado pela maldição dos que prejudicou, implorando em vão por repouso. Cada um segundo as suas obras. Ele semeou o mal, cultivou inimigos, consequentemente ele sofreu as consequências. Cansado de sofrer, igual no caso anterior, clamou a Deus. Uma voz disse-lhe ser necessário arrepender-se, rogar perdão e intercessão dos que humilhara. Isto feito, reencarnou tendo mendigados na terra, onde fora Senhor, sem jamais queixar-se, mas um espírito ressurgido. Mais casos, céu e inferno, segunda parte. Histórias incríveis de espíritos que ressuscitaram, como nós já ressuscitamos no passado anterior, porque, como eu disse, pelo fato de nós estarmos aqui, nós somos sim espíritos ressuscitados. Em algum momento do nosso passado, nós, para estes espíritos caiu a ficha, para nós também caiu. E nós ressuscitamos e estamos aqui agora. Os nossos sinceros votos que hoje, no dia da imortalidade, como diz o nosso amigo Liel, nós possamos continuar o nosso processo de ressurreição. Como foi dito aqui na abertura dos trabalhos, aprendendo melhor a caminhar na conquista da felicidade, que é o destino de cada um de nós. Porque se Deus te criou, pode ter certeza que Ele sabe que você vai ser feliz. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, Ele não teria criado nenhum espírito que não tivesse destinado em algum momento à felicidade suprema. Mas, também em sua grande sabedoria, Ele quis que nós conquistássemos essa felicidade. E, em verdade, eu vos digo que nós já estamos conquistando parcialmente essa felicidade, porque a felicidade não é algo que está lá, ela está no processo. E hoje em dia nós já estamos, inclusive, usufruindo de parte da felicidade que nós já conquistamos com as nossas escolhas felizes do passado, que nós temos escolhas felizes do passado. E com as escolhas felizes de hoje, nós só vamos fazer aumentar essa felicidade. Nossos sinceros votos de muita paz a todos os corações encarnados e desencarnados aqui presentes, e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz a todos. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Nós agradecemos então, o nosso irmão aqui, Alan Antunes, pela exposição da manhã, o estudo, trazendo aí esse contexto para a gente refletir sobre o sentido maior da Páscoa, não é isso? Renascimento do Espírito. E a nossa casa, a gente vem divulgando, os nossos estudos como oportunidade da nossa transformação moral, da gente qualificar a nossa atuação nas tarefas, no trabalho espírita. E hoje o Departamento de Estudo tem 2 convites aqui, Um deles é para os profissionais da pedagogia,
que desejam contribuir para o trabalho na Seara, pode procurar o departamento, tá? Para a gente aliar aí, né, a profissão, o conhecimento, né, e qualificarmos aí a nossa contribuição com Jesus, tá bom? Temos também o estudo, né, Sementes do Amanhã, que é realizado na segunda-feira, que ele tem a finalidade também, né, para estar colhendo esses trabalhadores que estão chegando. Nós estamos sempre convidando, né, a nossa casa, ela tem várias frentes de trabalho e a gente já sabe que o trabalho é para nós mesmos, não é isso? Que a gente vai se burilando. E aí, no Sementes da Manhã, é esse estudo, né, em grupo, coordenado pelo Departamento de Estudo, onde vocês vão conhecer, né, a Casa Espírita, essa introdução na doutrina espírita, saber sobre cada tarefa, tá bom? Os interessados podem procurar a recepção. Nós temos também no mural os cartazes que divulgam esses estudos, tá? Bom, e falando em trabalho, né, nossa casa, Fraternidade Espírita Irmão Miramês, aqui nós chegamos com mãos operosas, né, trabalhadores, cada um de nós, a contribuição para que as obras continuem. E aí a gente realiza os eventos, né? Nós temos as contribuições voluntárias dos carnês, mas também muito trabalho. E agora o evento que a gente está realizando é o Canelone em Casa, pronto para assar, tá? O cartaz também está lá. Nós temos dois tamanhos, canelone grande, família, sabores alho poró, frango, presunto e mussarela, e tudo muito gostoso, porque o ingrediente principal é o amor, o ideal espírita, né? Então, vamos conhecer, vamos participar todos, tá? De alguma forma. E aí a retirada para os canelones vai ser dia 25 de abril, no período de 2 às 16h30, ok? Então, gente, vamos caminhando, né, para o término do nosso encontro de hoje, nas vibrações da presença amiga de Jesus e de todos os benfeitores. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Nós agradecemos ao nosso Pai maior, Senhor da vida, a Jesus, nosso Mestre, o amigo divino, nosso caminho, o divino terapeuta, aos nossos mentores dessa casa, nosso irmão Miramês e todos os trabalhadores dessa seara que umbriam conosco, nossos agradecimentos. Irradiemos agora, doando o nosso melhor, vibrando no ideal da fraternidade, da compaixão, em favor de todos aqueles que neste momento se encontram perdidos, desconectados com o amor de Deus em si mesmo. A todos que estão sem esperança, que possam se renovar hoje e seguir nos passos do Cristo, e que nós sejamos instrumento de teu amor, ó Jesus, onde quer que estejamos, hoje, agora e sempre. Amém.
Ótimo domingo a todos. Quem precisar do passe, pode ir para a fila.